Saudação de paz, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Estamos aqui uma vez mais para falar da palavra de Deus, concernente ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo em torno do mundo, dentro da eclésia de Cristo. Estou em direto para o Instagram e para o Facebook, para a glória de Deus. E nós estamos aqui para falar a respeito de algo que vem acontecendo no nosso meio, no meio evangélico, né? No meio gospel, essa palavra gospel que tem atrapalhado e tem estragado muitas pessoas no nosso meio. Porque de fato, todavia, Paulo vai dizer sobre os eleitos, Paulo vai dizer sobre as pessoas que têm uma vocação, aquele que foi vocacionado, que foi chamado, ficai na vocação que foi chamado. Só que nós estamos vendo, mediante tanta coisa acontecendo no mundo, tanta perseguição da eclésia de Deus, que eu paro para analisar e ver o nosso ao redor, que algumas pessoas indagam a nossa mente. Será mesmo que essa pessoa foi chamada por Deus? Será mesmo que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus? Porque quando você vai ver a mensagem deles, não tem nada a ver com a mensagem da cruz, com a mensagem de Cristo, com a mensagem a qual Jesus nos ensinou, a qual Paulo nos ensinou, a qual João, Mateus, Lucas nos ensinou. Até mesmo Paulo vai dizer que se tiver outro evangelho que não seja da cruz, que não seja de Cristo, é anátema. Todavia, é maldito. E nós estamos vivendo no nosso meio pessoas que não são convertidas, pessoas que não passaram pelo novo nascimento, pessoas que estão no nosso meio, porque está vivendo erroneamente no meio da eclésia de Deus. E nós estamos caminhando agora para Mateus, que vai para o princípio das dores, né? Que ninguém está dando ligância para isso, tá cada um caçando um meio de comprar casa, carro, guardar dinheiro e por aí vai, colocar os seus filhos nas faculdades. Só que você esquece, meu Deus, que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 2:26. Vou ler para você, para que a gente possa caminhar dentro desta visão. E muitos estão brincando no nosso meio. Os jovens já não fazem mais jejum e oração, né? Estão brincando. Os jovens estão se prostituindo dentro da igreja. Até mesmo os velhos também. Os velhos, 35, 40 anos, né? As senhoras estão se prostituindo dentro da igreja. Tá todo mundo calado, tá todo mundo achando que isso é normal. Tá todo mundo no mesmo barco, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos empurrando com a barriga, seja o que Deus quiser. E a Bíblia tá me dizendo e tá me mostrando que nós estamos caminhando para o princípio das dores. Vai vir aí agora um outro vírus, irmãos. O Covid, eu fui avisado e avisei a alguns. E eu ainda estava no Brasil. E eu falava, vai vir uma coisa aí que vai parar o mundo. E algumas pessoas lá atrás sabem do que eu estou dizendo. E eu disse a elas. Eu não espalhei para ninguém. E agora eu estou dizendo que vai vir um outro vírus aí. E Deus me dera um sonho de um vírus que as pessoas, elas tinham umas bolas de pus, assim, como se fosse a catapora. As crianças dão esse tipo de coisa no Brasil, a catapora. E essas pessoas, a carne delas ficavam podres. E as pessoas estão brincando de ser crente dentro da igreja. Já não prega mais Cristo na cruz, já não fala mais de Jesus crucificado, já não fala mais nada disso.
E nós estamos caminhando, já não tem mais aquela mensagem de cruz. Você vai na igreja, agora vai começar um período, olha só, 12 dias para 12 meses, cada mês do ano. Deixa de hipocrisia, rapaz, deixa de palhaçada. Isso não existe. Vamos fazer campanha 12 dias para 12 meses de bênção. O ano passado você fez isso, irmão. O ano retrasado você fez isso. No tempo da Covid você fez isso na virada do ano. E agora vai começar de novo, eu tô vendo aqui no telefone. Um monte de igreja fazendo campanha 12 dias para 12 meses do ano, para que Deus venha te abençoar. Toma vergonha na sua cara. A Bíblia diz que medite nela de dia e de noite e fará prosperar o seu caminho. Fora dela não existe prosperidade. Por que você não faz uma campanha na tua igreja da palavra de Deus e toma vergonha na sua cara? E para com essa palhaçada, é campanha do sal, é campanha de Naamã, é campanha disso, é campanha daquilo, mas você não tem Bíblia, irmão. Acorda! As coisas estão acontecendo. O anticristo está aí, o espírito dele está sobre a terra. O espírito do anticristo está nas nações. E o povo está brincando. Você vai na igreja, é mensagem de autoajuda. O pastor não tem conhecimento, o pastor não sabe qual é a primeira trombeta que vai ser tocada. O pastor não sabe quem é que vai pregar o evangelho após a igreja ser arrebatada. Porque o anticristo manifesta depois que a igreja for arrebatada. O anticristo não manifesta agora. Aí você vê calvinista, arminiano, tudo balela. Tudo balela. Eu fico com a Bíblia. Aí fica um pós-tribulação, não sei o quê. E se você quer ficar, irmão, o problema é seu, você fique. Eu não vou ficar como igreja, como organismo de Cristo, eu não vou ficar. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Eu não tenho condições de ficar na grande tribulação. Você quer ficar? Parabéns para você. Você vai ficar porque você e seu pastor não têm conhecimento. O teu pastor não tem conhecimento. E tá empurrando com a barriga. Sabe o que ele quer? Comprar lote para fazer igreja. Ele quer comprar terreno para crescer os ministérios. Para amanhã, depois fazer reunião. A nossa igreja tem 200 igrejas, 1000 e tal igreja, tantas igrejas. Eu vou falar um negócio para você aqui, irmão. Talvez você ainda não acordou para a vida. Talvez você ainda não raciocinou o perigo que é o evangelho na mão de quem sabe manusear ele. Para ganhar almas para o reino. Porque o foco é almas. O foco não é terreno, não é parede, não é nada disso. O foco é alma, restaurar a alma. A Bíblia diz em Isaías 61 que ele veio para dar visão. Para restaurar os contritos de coração. E nós estamos brincando de ser crente. As igrejas de Portugal não tem pastor que saiba o evangelho. Só sabe falar que Jesus cura e liberta. Ele vai pegar aqui um texto e vai ler e vai começar a falar o texto. Mas não tem a revelação da palavra. E isso está precisando nos nossos dias. E o povo está caminhando. 2024 acabou. 2025 está entrando. Vamos agora começar uma campanha. A campanha da heresia, 12 dias para 12 meses de bênção. E aonde fica a Bíblia nisso? Aonde fica Jesus nisso? Porque a Bíblia diz em Hebreus que ele se fez carne, morreu na cruz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos eleitos, e não precisa ficar nessa palhaçada de campanha atrás de campanha. Você tem que ensinar a Bíblia para as ovelhas. E as ovelhas gerará frutos, dará luz. Mas isso não acontece. As igrejas gato pingado é um grupinho de facção. É um grupinho que adora, exalta, exala ao pastor. E Jesus está onde? Fora da igreja.
do lado de fora como a placa da igreja. Se a placa fosse boa, não ficava do lado de fora, tomando sol e chuva. Hã? E nós estamos aí, ó, a ver na vida como pena ao vento, e não tem um que você pergunta, irmão, deixa eu te perguntar, quem é que vai pregar o evangelho após o arrebatamento da igreja? Ninguém sabe dizer. Alguns aí no nosso meio, que são uns professores de teologia, que estudou no mesmo lugar que eu estudei, que tem essas mesmas Bíblias que eu estudei, sabe com o que eles estão preocupados? Em vender curso, mais nada. Aqui os nossos cursos são de graça, sabe por quê, irmão? Eu paguei um preço? Amém. Foi alto? Foi. Foi mais de 60 mil? Foi. E daí? Eu paguei para mim ter conhecimento, para mim estar aqui agora te ensinando e falando da palavra de Deus. Eu não fiz curso, eu não paguei para me ter, vender, viver de vender. Tem pastor que não trabalha, irmão. Tem muitos no nosso meio aí que são pregadores itinerantes. Nunca trabalhou na vida. Cresceram dentro da igreja, são sustentados com o dinheiro dos irmãos e nunca leram Números, nunca leram Levítico. Nunca. Os piores dizimistas são os pastores da Assembleia de Deus. Os piores dizimistas são os pastores. Pastor, o senhor está com raiva, está irritado? Não, eu estou preocupado. A terra está sendo preparada para o anticristo e ninguém está falando nada. Está sendo nos Estados Unidos um caminhão cheio de criança foi raptada, sequestrada e ninguém fala nada. Aqui em Portugal já sumiu 60 crianças alguns anos atrás de uma certa igreja. Ninguém fala nada, tá todo mundo calado. As igrejas estão caladas. E nós vamos parar onde com tudo isso? Pessoas estão sendo raptadas, sequestradas nos aeroportos, ninguém fala nada. Agora, um escândalo de um país aí, que eu não me lembro o nome agora, mais de 250 mil crianças são estrupadas e o governo está passando a mão na cabeça dos estrupadores e ninguém fala nada. Essas palavras eu não posso nem dizer, porque o YouTube vai jogar meu vídeo pro chão. Mas ninguém fala nada. Tá todo mundo calado, ninguém solta a mão de ninguém. Sabe o que eles querem? Dinheiro. Os presidentes da convenção, o presidente de uma certa dominação e por aí vai. Mas será que Deus tá com esses camaradas, irmãos? Eles já perderam a sua origem há muito tempo. Eles estão como Balaão, se vendendo a troco de banana. Estão colocando candidatos, estão se envolvendo com política. A igreja de Cristo, o organismo, a eclésia, ela não se mistura com política. Por que mataram Jesus? Por causa de política. Porque o sacerdote Caifás, ele tinha um shopping paralelo em Jerusalém. Por isso que Jesus entra ali dentro com um chicote batendo neles. Porque Jesus já sabia daquele shopping paralelo. As pessoas de ano em ano, como Maria foi apresentar Jesus, tinha que levar um cordeiro, tinha que levar uma pomba, uma rolinha e por aí vai. Um cordeiro, um boi. E quando chegava ali, pelas viagens, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada disso, não tinha avião. Então eles tinham que ir andando. Alguns saíam daqui e ia para lá sacrificar. E chegava lá em Jerusalém, onde havia os sacerdotes. Quando eles viam o animal deles, falavam, esse animal não presta para ser sacrificado. Você vai ter que fazer um câmbio, vender o seu e comprar um outro. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles pegavam essa ovelha, esse cordeiro, dessas pessoas que estavam viajando e faziam o câmbio, comprava barato, fazia o câmbio daquele dinheiro e lá dentro, perto da porta das ovelhas, que é o tanque de Betesda, que é ali logo próximo, havia uma porta por detrás. Eles enfiavam essa ovelha ali por trás, lá dentro eles limpavam ela, restauravam ela e jogavam para ser vendida de novo. Ou seja, eles compravam barato, limpavam o animal e revendiam para aqueles que estavam vindo oferecer o sacrifício a Deus. Esses pastores estão como o sacerdote da época. Por isso que João Batista não quis entrar no sacerdote. Por isso que agora você entende que João Batista usou pele de camelo e foi para o deserto. Porque ele não quis participar do sacerdote corrompido
que estamos vivendo em 2025, no século 21. Ai de quem falar é usado por Satanás. Tá cheio de demônio. E aí? Mas ninguém vai falar isso pra você. Eu não vivo de ministério. Eu não vivo disso aqui. Tem pastores que estão apoiando escândalo. Tem pastores que estão caladinhos e o escândalo está dentro da igreja. E o ano de 2025 vai ser o ano que Deus vai derrubar muitos falsos profetas nos nossos meios. Não se assuste se alguns começarem a infartar na hora do culto. Não se assuste quando eles caem mortos dentro da igreja. É Deus que está fazendo, irmãos. Não se assuste. E nós estamos empurrando com a barriga. Sabe como é que eu vim parar em Portugal, irmãos? Eu estava na minha cidade, fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora. Que isso aqui eu já não faço há muito tempo. Porque eu era perseguido lá na minha cidade pelos pastores, os homens de Deus. Que é esses que estão matando as ovelhas, esses que estão ferindo. Irmãos, eu estou falando com pessoas aqui em Portugal, para ganhar um português é difícil, sabe por quê? É tanta palhaçada, é tanto roubo, é tanta mentira, que eles não querem ir para esse meio por causa da bandidagem que está no nosso meio. Da patifaria que está no nosso meio. E ninguém fala nada. Ninguém solta a mão de ninguém. E os pastores não visita mais. Não, pra quê? Não faz mais oração e jejum, pra quê? Não faz mais aquelas campanhas de oração. Oração. Não tem. Estudo bíblico? Ha! Aqui? Aonde, irmão? Aonde? Outro dia eu estava falando com um pastor desse aqui que quer vender curso, né? Que acha que é o cara, que ele acha que ele é o bambambam. Falei, irmão, me diga alguém aqui em Portugal, algum pastor que realmente está fazendo a vontade de Deus, que está mesmo ensinando, pregando mesmo a palavra de Deus com veracidade, conforme ela tem que ser. Eu saio da onde eu estou e vou congregar com ele, eu vou servir ele. Até agora, irmãos. Isso foi o meio do ano passado. Nós já estamos em dia 5 de janeiro de 2025. Não me mandou uma mensagem até agora me falando. Sabe por quê? Porque eles querem vender o conhecimento deles para quê? E isso eles vivam do ministério e logo eles não precisam trabalhar. Se é um pastor que trabalha, irmão, eu respeito ele. Mesmo ele não tendo conhecimento na simplicidade dele, Deus vai honrá-lo. Agora Deus vai cobrá-lo também. Sabe por quê? Isso aqui tá para qualquer um. Você não faz investimento porque você não quer. Sabe por quê? Você compra um sapato para pisar em cuspe, em cocô de cachorro. Sapato bom, 300, 400, 500, chega até R$1.000 no Brasil. Na Europa, 130, 150 euros. Mas uma Bíblia dessa aqui que está na promoção no site, você não compra. Menos de R$250. Você não compra. E depois você quer debater, você quer falar coisa que você não sabe. Não tem entendimento. E acha ruim que nós outros estudamos e levamos o conhecimento para quem quer. E acha ruim que a gente tá fazendo de graça. É. Por isso, todavia, eu estava na minha cidade fazendo isso aqui. Perdão. E um pastor que tem mais de 2.500 igrejas espalhadas no mundo mandou um homem me ameaçar dentro da minha barbearia. Devido a isso, eu tive que correr e sair do Brasil. E estar aqui hoje. Em uma nação que não é minha. Em uma nação que nos persegue às vezes porque somos brasileiros. E nos odeia porque viemos para cá e trabalhamos e conquistamos e fazemos. Eles não entendem isso porque não tem Deus na vida. Não tem intimidade com Deus. Não conseguem alavancar suas vidas porque estão oprimidos espiritualmente por Satanás. Fui ameaçado, irmão. Tive que sair do Brasil, porque um pastor de uma certa denominação lá na minha cidade, e escândalos, desde quando estou aqui há 4 anos,
Vários escândalos dele foram aparecendo, áudios, e o povo tá lá mantendo aquilo. E ninguém solta a mão de ninguém. E isso foi uma conversa que eu tive com ele e falei, pastor, você tem que mudar, não é assim, não funciona assim. Vai por aqui. Não quis ouvir, irmãos. Não quis ouvir, sabe por quê? É pastor velho, de 40 anos, que não quer estudar mais, que não ouve ninguém mais, porque acha que os novos não têm conhecimento, que os novos não estão pagando preço. Alguns estão, outros não. E estão colocando esses e tirando os com sabedoria da palavra e colocando os falsos nos púlpitos. E a terra está sendo preparada. A terra está sendo agora colocado alerta de emergência na China, que um novo vírus está aparecendo. E isso é um sistema do anticristo que vai ser espalhado agora, irmão. Vocês têm que entender isso. Vocês não entendem o Apocalipse. Apocalipse em Daniel, você não vai conseguir compreender. O Apocalipse também, junto com os Salmos, que é Salmos messiânicos de Cristo, você não consegue compreender as coisas de Deus. Mas, vamos ler Eclesiastes 2:26. Porque o homem que agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas aos pecadores, dá o trabalho de acumular e amontanhar, a fim de dar àquele que achou graça diante da sua face. De dar àquele que achou graça diante da sua face. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Nós vamos caminhar agora para uma etapa aonde Mateus vai dizer que o princípio das dores está caminhando agora. 2025 começa o plano do anticristo. Não é tempo mais, irmão, não dá tempo de fazer plano, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de vamos crescer a igreja, vamos comprar isso. Não, é hora de sarar as almas, é hora de preparar o povo, é hora de fazer discípulo. Mas o povo não quer fazer discípulo, sabe por quê, irmão? Os pastores não têm para oferecer, os pastores não têm conhecimento para oferecer para o povo. E nós estamos caminhando para quê? Nós estamos empurrando com a barriga. Meu Deus. Meu Deus. E ai de quem falar. Não pode falar, não pode tocar. Quantos discípulos você fez hoje, pastor? Ei, quantos discípulos? Porque o discípulo não é seu filho que você está deixando tudo para ele. Não. Vai morrer de câncer. Deus vai matar seu filho. Não vai ficar. Igreja de Cristo não é empresa. Não vai ficar. E tá brincando. Ah, isso é maldição. Não, tô falando pela Bíblia. Maldição é... Você acredita no que você quer. Eu acredito na palavra. Isso aí já é um problema seu. Eu acredito na palavra. Quando você vai para Levítico e Números, quando você vai ler a lei, você vai entender o que eu tô dizendo. Jesus, se aproximando-se deles, falou dizendo... Mateus 28:18, a última ordem de Cristo. Dizendo... Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai. Aí, ó, ensinai. Primeiro ponto. Ensinai. Nós estamos aprendendo o que na igreja? Porque os levitas, que eu não sei quem inventou esse trem de levita, porque ministro de louvor não é levita, mas você nunca leu Levítico. Então, você vai na cabeça desses caras, levita. Sabe nem o que é levita. Os tal dos levitas que tá aí na sua igreja, né? Que são os ministros de louvor. Esses são os piores. Esses estão vivendo em prostituição. Uma certa feita, numa igreja do Brasil, a qual a minha esposa, antes da gente casar, participava, muito conhecida, que agora estourou um escândalo nela também. Eles ensaiavam o louvor, ia pro culto à noite, depois do culto à noite, ia pros motéis. Mas isso ninguém vai falar, irmão. E por que você tá falando assim? Isso é escândalo. Isso, irmão, eu tô falando pra você acordar, porque ninguém vai falar isso. Não é tempo de brincar.
Ninguém está pregando mais o evangelho genuíno. Acorda, se converta, cambada de víboras. Não é tempo, as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Estão nos matando com comida. Estão nos matando com as coisas que estão sendo injetadas nos alimentos. E nós estamos brincando. Por isso que Jesus disse: ensinai. O nosso povo perece por falta de conhecimento. Você está aprendendo o que na tua igreja? É só aquela mensagem de 15 minutos e louvor, 1 hora de louvor, meia hora de testemunho. Meu Deus. Ensinai e fazei discípulo em todas as nações. Quantos discípulos você fez, irmão? Salmo vai dizer que a preparação do novo convertido é 2 anos. O cara deu 3 pulos, falou em língua, repleplé e pá! E já coloca ele como diácono, daqui a pouco presbítero. Não vai dar certo. Por isso que você tá vendo racha. São homens que não foram capacitados, foram preparados, foram forjados os seus caráter. Não vai dar certo. Não vai dar certo, você tá aí, eu conheço muitos aqui em Portugal que tá em prostituição. Eu vou gravar música, eu vou lançar, pra quê? Pra Jesus? Ou é pra você, pra ter reconhecimento? Fizeram agora aí um showzinho gospel aqui, trouxeram até o Raio que o Parta, e vários escândalos do Raio que o Parta no Rio de Janeiro, em prostituição. E aí? E nós estamos brincando, sabe por quê? E pastores deixando alguns fazer tatuagem. Virou moda agora. Irmão, deixa eu te falar. A graça foi dada por nós que não merecemos. A graça é porque vivemos uma desgraça sem a graça. E a graça tem espinho, meu irmão. A graça tem espinho. A graça não é de qualquer maneira. Existe lei, princípios e mandamentos. Não é de qualquer maneira, não. Não, a graça, Jesus morreu na cruz, eu tô liberto, eu posso tudo. Então fica. Continua, porque existe o trono branco e o tribunal de Cristo. Continua. E lá em Apocalipse diz que a ira de Deus é até que a taça encha. E a taça da ira de Deus, ela tá se enchendo, já tá faltando pouquinho. O ano de 2025 vai ser o pior ano de toda a face da terra. Aquela guerra mundial que você ouviu falar não é nada perto do que vai acontecer, perto do que está preparado para você que tá aí brincando, irmão. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, Deus vai guardar. E os pastores? Não sabem nada. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, irmão. Irmão, eu tô com muito temor de Deus para falar isso para vocês, irmãos. Eu tô com muito temor, sabe por quê? Eu já não prego aqui, ninguém me chama para ministrar mais. Nas igrejas de Lagos, de Portugal. Não chama, sabe por quê? Você já deve ter percebido por quê. Porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém não, irmãos. Ninguém passou a mão na minha cabeça, não. Louvado seja Deus pela vida do Dr. Claudinei e Claudemir. O Claudinei é um pastor muito amigo, que um dia virou pra mim e falou: Peraz, vai estudar, cara. Deus te usa, mas você precisa ter conhecimento da palavra. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei de estudar. Graças a Deus está chovendo aqui. Deus ama a chuva, irmãos. Está lá em Provérbios. Mas você também não sabe disso. E tem gente que amaldiçoa a chuva. Muitos aqui não gostam da chuva. Fala, pra que tá chovendo? Pra que isso? Pra que aquilo? Amaldiçoando aquilo que Deus está fazendo. Sem conhecimento. Pobres de espírito e de almas. E nós estamos brincando. Olha só. Portanto, ide e ensinai e fazei discípulo. Não se fazem mais discípulos. Quem é discípulo é os filhos deles. O dinheiro é para a faculdade, para o filho deles. O dinheiro é para eles comprar casa, apartamentos para eles. Se morrer, fica a mulher e os filhos. E o discípulo? Por que Jesus não deixou para os irmãos? Por que Jesus não deixou para Maria? Porque Jesus, quando foi crucificado, Maria ficou sem a casa dela. Vocês nunca leram isso? Então, porque João estava com Maria ao pé da cruz, olhando. E Maria com quem diz?
Jesus, tu vai embora, tu vai morrer, e eu tô sem casa, e agora? E Jesus olha para João e eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. A Bíblia diz, a partir daquele dia, João recebeu Maria e nunca mais o deixou. Ele ficou com ela, cuidando dela. Todo o seu ministério. E Jesus disse a Pedro, Pedro, edifica a minha igreja na rocha. Pedro era irmão de Jesus? Pedro era filho de Jesus? Pedro era tio de Jesus? Pedro era, Não era, rapaz. Então pra que você tá deixando pro seu filho? A igreja, a eclésia de Deus não é do homem, é de Cristo. Mas ninguém fala. Sabe por que você não fala? Sabe por que esses falsos profetas estão te dominando? Porque você não tem conhecimento. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu penso. Ah, não me interessa o que você acha, o que você pensa. Vamos para a Bíblia? O que está escrito? É contrato. Isso aqui é um contrato. Se tá, tá. Se não tá, não tá. Não tem como eu sair fora disso. Ah, mas o dízimo é da lei. Ah, mas você nunca leu Gênesis quando a Bíblia diz que Deus deu a Abraão suas leis, seus princípios e os seus mandamentos. Logo, todavia, Abraão agora vai ter que dar o dízimo para Melquisedeque. E aí? Vamos rasgar a Bíblia? Vamos deixar de ser crente? Ou você é idiota, ou você está sendo manipulado por alguns? Ah, o dízimo é da lei. Então eu vou te explicar como é que funciona. O dízimo é para a ressurreição do seu corpo, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Todavia, não é somente o dízimo. Também, quando os sacerdotes faziam massa de levadura, né, de um punhado, um bocado de massa, que é a primícia é Cristo, é o corpo, e o resto da massa é a igreja. Então a primícia dos que dormem é Cristo. Se Cristo é a primícia dos que dormem e eu sou o resto da massa, que ele é o cabeça, eu tenho que dar a primícia. Não é somente o dízimo. Então, a primícia, para quem é obreiro, é membros 1%, para quem é obreiro 2%, para quem é pastor 3%. Isso é a primícia, eu não estou falando do dízimo. O dízimo é 10%. Isso eu estou falando da primícia. Porque o dízimo faz parte da ressurreição do seu corpo. Logo, ele é a primícia do mocado da massa. E você tem que ler Levítico, senão você não vai entender nada disso. Aí as igrejas fazem campanha, vamos fazer festa. A festa dos tabernáculos, as festas das colheitas. O cara nem sabe o que ele está fazendo. Ele não tem ideia, ele não sabe nem onde que ele está. Ele não sabe nem quem é o pai dele. Ele não sabe nem o número da identidade dele. E vão fazendo. Ou seja, dízimo, primícia e oferta. E ninguém fala isso. Ou seja, se você dá 10% e as primícias, que para você também é 1%, ou seja, 11%. Só que a primícia você tem que dar na mão do pastor. Ele e a família tem que comer. E logo, as bênçãos de Deus serão derramadas na sua vida. É por isso que você, quando me vê aqui, não entende por que eu sou abençoado. É por isso que eu falei com um camarada que eu trabalhava com ele numa barbearia. Falei, irmão, vou tirar meu dízimo. Quando eu disse o valor, ele falou, que é isso, rapaz? Eu faço mais. E não tiro isso tudo. Sabe quanto que ele tira? 100. O palhaço tira 100. Aí tá aí, andando, quebrando a cara pra baixo e pra cima. E ele é o quê? Levita. De uma certa igrejinha aqui. E aí? Trabalhava numa barbearia, irmão, quando podia falar de Jesus. Fui proibido de falar de Jesus. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo. E os camarada, um pregador e um levita. Por quê? Não sabia. E não queria que eu falasse, porque eles não têm conhecimento, não sabem de nada. Estão preocupados em ter dinheiro, em comprar. E eu estou preocupado com a sua alma, irmão. As coisas estão acontecendo. Você vai vendo as notícias. Gente falando que estão construindo bunker. Gente falando que tem ET, que tem isso, que tem aquilo. Isso é tudo armação do anticristo. E você está dormindo. Você está aleijado espiritualmente. Você está cego espiritualmente.
Mas ninguém vai falar isso com você, cara. Seu pastor não vai pregar isso pra você. Seu pastor vai falar que Jesus vai te dar, vai te abençoar. Você tá em adultério, rapaz. Ei, irmã, você do círculo de oração que tá aí sem marido, você tá em adultério. Aham. Você acha que ninguém tá vendo? Vai pra academia com roupinha mais aberta, na igreja tá de saião até o pé. Toma vergonha. Toma vergonha. No círculo do jovem, no grupo de jovens, tá de saia, roupão, vestidão. Na rua, tá mostrando tudo, tá mostrando a lua, o céu. Mas os pastores não falam, sabe por quê? Vai perder membro. A igreja já tá vazia. E nós estamos empurrando. E chegar lá perante Jesus e falar, partai de mim, maldito. Eu não te conheço. Mas não vão falar isso pra você. Estou aqui no Instagram, no Facebook e estou gravando para o YouTube. Que com certeza eles vão derrubar essa gravação de tanta coisa que eu tô falando. E hoje as pessoas não podem ouvir a verdade porque incomoda. São os Nutellas dos nossos dias, né? São os crentes Nutella. Paulo foi apedrejado, irmão. Paulo foi perseguido. Mataram o Estevão porque estava fazendo o que eu estou falando aqui. Ele estava denunciando o povo lá do deserto de Moisés, porque existia um Deus Sol, existia um Deus que eles adoravam. Deixava Moisés no acampamento e subia para os montes para adorar, fazia um altar e começava a adorar. Por isso que Deus falava, Moisés, cuidado com esse povo, Moisés. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Muitos estão fazendo jejum errado. Vou abrir aqui para você. Essa live aqui é para te alertar, para abrir tua visão. Isaías 58. Irmão. Você nunca ouviu? Pergunta ao teu pastor sobre isso aqui. Se ele estiver vendo, ele vai saber. Mas tem muitos que não me seguem. Jamais. Eles querem ver Satanás, mas não querem me ver. Aqui? Quem é? Na verdade, Satanás mora com eles lá na casa deles e eles ainda não descobriram. Por quê? A Bíblia diz que Satanás morava no templo. E Jesus sempre estava no templo falando das coisas de Deus. Das sinagogas, lembra? E havia alguns pessoais sempre doentes ali dentro da sinagoga. Havia uma mulher até encurvada, que ela não conseguia se levantar. E Jesus um dia falando da palavra de Deus, percebeu que a multidão, irmão, era muita gente. Era muita gente. Era tanta gente que para entrar um paralítico tiveram que arrancar a parte de cima da casa. Porque não tinha como entrar com um paralítico de tanta gente que seguia aquele homem, Jesus de Nazaré. Pois bem, e eles precisavam entrar com aquele homem, arranca o teto da casa e desce com ele. Então Jesus estava na sinagoga pregando a palavra genuína do reino de Deus, e ele percebeu que havia um buraco no meio da multidão, e Jesus olha e percebe aquele buraco, e quando ele vai ver, havia uma mulher encurvada, que ela só olhava para o chão, só olhava para a terra, só para os seus desejos carnais, só para os seus desejos, sua gula espirituais no mundo. E Jesus vai e expulsa aquele demônio de enfermidade dela. E ele estava onde? Dentro da sinagoga. Os demônios estão morando dentro da igreja. Não se escandaliza não, irmão. Não se escandaliza. Sabe por quê? Seu pastor não tem autoridade. Ele já não jejuma mais. E os demônios estão ali infiltrados. No presbítero, no diácono, no presidente, naquela lá do círculo de oração. Olha a aula que eu falei de Efésios, está lá atrás, que eu falei de Efésios 6:12, dos principados e potestades que quer tomar as cadeiras presidenciais, as cadeiras dos ministérios, dos comandos mais fortes. Olha lá que você vai entender o que eu estou dizendo. Pois bem, então, Isaías 58 vai falar. Por que jejuamos? Se tu não vês. Por que afligimos a nossa alma, se tu não importas? Eis aqui a minha resposta. Olha aí. Eis aqui a minha resposta. No dia de vosso jejum, correi atrás dos vossos negócios. Tá vendo? Você faz jejum, aí faz mal, faz errado. Eu tô jejuando, mas vai trabalhar. Correi atrás dos vossos negócios. E requereis o fruto de toda o vosso trabalho.
Você tá jejuando e vai trabalhar. Tá errado. Você tá jejuando de meia-noite a meio-dia? Tá errado. Eis que jejuma por disputa. Tá errado. Tá fazendo jejum para disputar. Jejum não é para disputar. Jejum não é para disputar, irmãos. 2, contenda. Vou fazer jejum porque Deus vai trabalhar, que não sei o quê, e Deus vai matar, e Deus... É bruxaria, contenda, para ferir com punho de impiedade. Tá errado. Você não faz jejum para isso. Você não faz jejum para disputa, para contenda. Você não faz jejum para impiedade, punho de piedade. Você briga com o irmão, vou fazer jejum. E isso é o conhecimento da palavra, irmãos, que muitos não têm. Aí quando você vai falar com o pastor, como é que é o jejum certo? Eles não sabem, irmãos. Eu faço jejum de meia-noite ao meio-dia. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma. O miserável jantou, encheu a barriga e vai dormir. E meio-dia, eu vou entregar o meu jejum. Que jejum, rapaz? Toma vergonha. Você nunca leu Isaías 58, não? Pois bem. Não jejuais como agora, se queres que a vossa voz seja ouvida no alto. Tá vendo? Ele deu os detalhes do jejum e disse, não jejuais assim. Aí o 5, Isaías 58, capítulo 58, versículo 5, vai dizer, olha, será este o jejum que eu escolhi, que um dia, 24 horas aí, um dia o homem aflige a sua alma, tá vendo? É 24 horas, meu parceiro. Acorda, igreja. Por isso que você não vê milagre. Por isso que você não vai ver milagre. Porque a igreja tem que trabalhar em união. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, ou seja, lembra do bocado da massa que eu disse? É tudo ligado. Se Jesus é o cabeça e eu sou o resto da massa, logo toda a massa tem que estar unida. Por isso que não vai ser curado de câncer. Por isso que o paralítico não vai andar mais. Por quê? União. Aí lá dentro tem um que não gosta do irmão, tem um outro que não gosta da irmã. Aí o pastor tá lá orando, vamos orar, irmão, para ser curado. Não vai ser curado, porque um dentro da congregação não quer. Não há cura. Aí, ó, e penda a sua cabeça como um junco, e se estenda sobre o pano de saco. Jogue sobre si as cinzas. Esse saco de pano já não precisa mais, irmão. E a cinza? Não precisa mais. Tem muitos pastores fazendo isso aí, usando saco de pano. Isso aí não precisa. Isso, olha aí. E isso tu chamaria de jejum? Do Senhor Jeová? Agora vem. 6. Não é este, pois, o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras. Olha aí, agora vai começar a curar. Solte as ligaduras. Aleluia. Da impiedade. Lembra lá atrás que ele falou da impiedade? Que desprende as ataduras do jugo. Olha aí, as ataduras do jugo. É esse pastor que você tá aí, que fica com as ataduras em cima de você. Irmão, se você sair daqui vai ser amaldiçoado. Irmão, ô pastor, eu quero a carta, eu vou para outra igreja. Não, rapaz, lá não é de Deus, você vai ser amaldiçoado. É isso que eles fazem com você. Quando você sai do ministério deles, porque eles é o Deus na terra. É só a igreja deles que cura e salva. E liberta. É só a igreja deles, as outras não. Tá vendo aí? Que liberta os oprimidos e desprezíveis todo jugo. Tá vendo? Não é também que compartilhe do teu pão com os famintos. Tá vendo? A comida que você não comeu no dia do jejum, você tem que dar para alguém. Você tem que pagar o dia do Senhor no mundo espiritual, porque o Senhor tá trabalhando para você. Você nunca ouviu isso, né? Aí tem muita gente que fez jejum aí
e não pagou o dia do Senhor, o dia do seu trabalho, você não vai trabalhar. Você vai ficar 24 horas de jejum. Então você vai fazer a soma do seu salário mediante ao dia que você ganha e você vai entregar esse dinheiro na mão do teu pastor. Pastor, tá aqui, é um voto que eu fiz com Deus. Acabou. Mas é para ele, não para a igreja. Tá na mão do teu pastor, porque ele tem que comer disso para que Deus venha operar. Irmão, se você fazer isso e não der certo, me conte aqui. Eu paro de pregar o que eu prego. Eu vivo é disso, irmãos. Eu vivo é disso. Aconteceu alguma coisa na tua casa? Faz reunião com a tua família. Na união, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, Cristo opera. Coloca nas tuas mãos, coloca o projeto, o que for. Se não tem dinheiro, se tá isso, se tá devendo, põe e começa a orar, irmão. Se faz um jejum e Deus vai operar. Faz o que eu tô te falando. Isso você não vai escutar em igreja nenhuma. Porque o foco desses caras é que você viva miserável. Você viva preso na mão deles. Você viva de campanha. Meu Deus. Não é também que compartilha o teu pão com faminto e tal. Os pobres. Olha aí. Os pobres desterrados ou sem casa, na tua casa. É o maior milagre, irmão. Você pegar um pobre e colocar na sua mesa para comer. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Aleluia. Então, aí, vai começar. Então brilhará a tua luz como alva, brotará rapidamente tua cura. Olha aí, tua cura. Tá com câncer? Aqui, ó, a resposta. A tua cura, a tua justiça irá diante da tua face. A glória do Senhor Jeová será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor Jeová, te responderá suplicamente. Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Mais nada. Tá aqui. Olha o 11. E o Senhor Jeová te guiará continuamente em teu tempo de seca. Fartará a tua alma. Reforçará os teus ossos. E será como jardim regado, como um manancial de águas. Mas o teu pastor não vai te ensinar isso, ele não sabe. E a Bíblia está cheia de revelação, irmãos. Cheia de revelação. E muitos estão brincando. Tem uns aí agora que sai do Brasil, chega aqui, a unção do avião. Sai do Brasil, chega aqui, é pastor. Aí chega o verão, desvia. Teve um pastor aí agora que na virada do ano tava bebendo e tudo. E vambora. Bora, ninguém vai falar isso não. Ai de quem falar. Eu tô sendo usado pelo Satangô. Eles não. Eles é os profetas. Eles é os profetas que não visitam. Eles é os profetas que não expulsa demônio. Porque as pessoas aqui estão andando com demônio a olho nu. Isso é visível. Eu estava ministrando domingo e a mulher queria sair do culto para suicidar. Porque a palavra, sem a palavra, o demônio ele não sai da pessoa, então a palavra tem que vir, porque a palavra que limpa, a palavra é água, a palavra que transforma, mas ninguém quer mais a palavra, porque isso aqui, irmão, aqui ó, tem aqui ó, tô preparando as aulas da martiologia para gravar, ninguém quer fazer isso não, isso leva tempo, isso dói. Você esmiuçar, abrir várias bíblias, ter várias revelações, isso leva tempo. Agora eu te pergunto, se agora a primeira trombeta tocar para o ajuntamento do arraial, porque a primeira trombeta toca, não é o arrebatamento ainda não. Não é. A primeira trombeta vai tocar para o ajuntamento do arraial, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados em um abrir e fechar dos olhos. A igreja não é arrebatada no abrir e fechar dos olhos. Não existe esse texto. Vou repetir. Não existe esse texto. 1 Coríntios 52,
15:52 não é arrebatamento, é a transformação do corpo. Ou seja, quando você vai para Mateus e Marcos, você vai perceber. Assim será nos dias do arrebatamento. Como o Filho do Homem foi assunto ao céu. Nas nuvens, lentamente. Ele estava no caminho de Maús. E havia 2 discípulos. Porque não havia ceado. E Deus não vai deixar ninguém para trás. Se você não está no caminho de Jesus, você vai ficar para trás. Porque ele veio para os seus e os seus não quis. Ele está aí, ó, batendo na porta. E você tá ouvindo, Jesus tá vindo, Jesus tá vindo, Jesus tá vindo. E você tá brincando. Você tá brincando. Ah, mas anos e anos falando é porque você não entende o período dos 70 semanas de Daniel. Faltando agora uma semana. Essa semana parou no relógio espiritual de Deus. E você precisa entender. Como você não tem conhecimento, o teu pastor não tem para te oferecer, você tá boiando, você não sabe nem onde você tá, irmão. Você não sabe nem o que você almoçou ontem. A sua família tá aí, ó, sendo destruída. O casamento já era. Os filhos nas drogas, nas prostituição, nos jobs que todo mundo estão dizendo agora, que está aumentando. Tá todo mundo batendo palma. Todo mundo batendo palma. Pastores que estão mexendo com bruxaria. Pastores, membros de igreja que estão indo na macumba, no espiritismo, no candomblé, na bruxaria, fazendo aliança com Satanás, que estão pastoreando. Pastores que faz parte da maçonaria. Ninguém fala nada. Tá todo mundo calado. Ninguém solta a mão de ninguém. Só que eu quero dizer algo para você. Quando a primeira trombeta tocar, esses aí não vai garantir nada para você. Esses aí, eles não vão ter condições de comprar a sua salvação. Você vai ficar com eles. E quando você olhar, falei, rapaz, você me enganou e eu fiquei contigo. Só que haverá um sinal muito poderoso e muito forte que ninguém fala. O sinal do arrebatamento será avisado para os seus. Aleluia. O sinal será avisado. Eu não sei o dia e nem a hora, mas eu sei o mês que ele vem. A Bíblia diz. Jesus disse, eu não sei o dia e nem a hora. Ele não disse a estação. Seu pastor sabe disso? Você sabe disso? Então, você sabe que existe um lugar na terra onde Satanás não pode tocar? Mas tá escrito isso? Tá, irmãos. Então. E nós estamos caminhando o quê, irmãos? É cultos de adoração ao homem, é louvores, é uma confusão, irmão. Eu não sei se você reparou. Eu não sei se você repara quando você vai na igreja, uma confusão de quem canta mais, quem canta menos, quem isso, quem aquilo. E na hora da pregação, uma palhaçada. É falando da vida dos outros, é falando de história, é falando de historiador, é falando de Estados Unidos, é falando daquilo. É que existe... E a Bíblia? E a Bíblia? Ninguém fala da Bíblia mais. Acabou. A Bíblia está cheia de histórias que nós podemos transformar essas histórias em cura, em libertação para quem está te ouvindo. Mas, exemplo, pastor, dê um exemplo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque fala, eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Vou te dar um exemplo. Pergunta. Por que colocar a coroa de espinho na cabeça de Jesus? É algo simples? É. Mas por quê? Ah, porque zombaram dele, porque era rei dos judeus e não sei o quê. Sim, mas existem leis. Por isso que eu estou querendo que você entenda. Satanás não pode tocar em você pela lei. Se você cumprir a lei, Deus te guarda. Se você cumprir os mandamentos, Deus te livra. Se você cumprir os preceitos, Deus te salva. Aleluia. É simples. Por isso que Jesus disse, eu venci. Venceu o quê, irmão? A lei, os preceitos e os mandamentos. Logo, todavia, eu tenho direito, porque ele, como cabeça, como príncipe, como rei, como sacerdote, eu tenho direito porque ele me deu. Então, as tribos vieram da tribo de Judá, de Levi.
Mas nós outros não somos da tribo de Levi, nós somos da tribo de Melquisedeque, porque Abraão lá atrás fez o voto, deu dízimo e tudo, então nós somos da tribo de Melquisedeque. Logo, Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, sacerdote, nós somos da tribo de Melquisedeque. Então, se Jesus disse, eu venci, nós também venceremos. Aí quebra aquela palavra demoníaca, satanista, que não tem como não pecar. Todo mundo peca. Eu sinto muito lhe dizer, mas a Bíblia que você está lendo está corrompida. Se Jesus disse, então você está dizendo que Jesus é mentiroso. Você coloca Jesus como mentiroso. Jesus então é um falso profeta. Jesus então não encarnou, não veio, não cumpriu a lei, porque ele disse, eu venci, vós também vencerá. Então, logo, todavia, essa mensagem, essa palavra que foi corrompida por João Ferreira de Almeida, né, que é a primeira tradução para o português, está escrita errada. Foi manipulada. Então, se Jesus está dizendo eu venço, olha aqui, nós estamos agora quase a 1 hora falando, nós não pecamos em 1 minuto. Porque estamos falando da palavra de Deus, estamos te alertando das coisas de Deus. Então, quanto mais você passa tempo com a palavra, menos você peca. Quanto mais você estuda, mais você cresce na graça e no conhecimento. Quanto mais você está envolvido com as coisas de Deus, mais você está se santificando. Por isso que a Bíblia diz, quem está sujo vai se sujar mais. Quem é santo, santifique-se mais. E é o que está acontecendo. Quem é sujo está se sujando mais, está se prostituindo. Quem é santo se santifique mais através da palavra. Mas nós não estamos fazendo isso. Os obreiros, as pessoas aceitam Jesus, chegam os obreiros, os jovens, alguns querem pregar, alguns querem ter um lugar, mas os pastores não sentam com eles mais. Irmão, como é que é? Vamos estudar a Bíblia, qual é o seu ministério? Vamos descobrir, vamos orar a Deus. Você tem o ministério da palavra, você tem o ministério do louvor, você como é que é? Evangelista? Vamos descobrir. Não, você chega na igreja, senta e fica anos e anos. Diácono a vida toda. Sabe por quê? Eles têm medo de te consagrar e você tomar o lugar deles. É isso que eles têm, medo. E quando vem alguém de fora, que tem um pouquinho de conhecimento mais do que eles falam, você não vai dar certo na minha igreja. É o que eu escuto sempre. Sempre. Procura uma outra igreja para você, porque na minha você não vai dar certo. Por quê? Pregar, falar, expor a palavra, conforme eu estou fazendo, vai quebrar aquilo que eles ensinam de errado. E vai entrar em conflito com o que eles estão ensinando de errado para você ouvir dentro da igreja. Então nós estamos falando da palavra genuína. Nós estamos falando do reino de Deus. Literalmente como ele é. A veracidade da palavra. Ela te dá base, ela te dá sustento. E quando vem os ventos, vem as perseguições, as tribulações, você não teme porque você sabe quem é que te chamou. Mas muitos estão desviando, porque não tem esse entendimento, não tem essa capacidade de sustentar quando alguém te seguir, te perseguir. Eu tô esperando aqui, irmão, aqui não tem igreja mais, é só o grupinho, as facções deles. Se você não faz parte dos grupinhos, das facções, você não serve. E se você abrir igreja, então, acabou. Aí que você não serve mesmo. São inimigos da nossa alma. Fazendo o papel de João 10:10. Vamos pra lá. Vamos pra lá. É assim. Deus vai dando, nós temos que trazer pra você, senão você não entende. Aleluia. Não, ninguém vai falar isso aqui com você não, irmão. Só vão bater nas suas costas. Ô, irmão, vamos fazer uma campanha de oração. Deus vai entrar nesse negócio. Vai esperando. Tem uma igreja aí que faz campanha aí da labareda de fogo, da fogueira coisa, da fogueira que faz. Tem gente dando aliança, tem gente dando casa. E tá indo aí, ó. Tá indo nesse barco. E nada acontece. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir as ovelhas. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. João 10:10. Logo, quando você escuta isso, você acha que isso é Satanás. Vou ler de novo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir as ovelhas.
Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é esse? Esse, todavia, é os pastores falsos que estão no nosso meio. Ele está te roubando, te matando, te destruindo. Que você está na igreja com campanha, atrás de campanha, atrás de campanha, atrás de campanha e nada acontece. Pegou? Então, se não para roubar, matar e destruir. Acabou a campanha? Isso acontecia nos meus tempos, mãe. 17 anos. Acabou a campanha? Os envelopes passavam. É assim que funciona. Roubar a gordura e a lã das ovelhas. Olha aí. Matar a sua fé. Porque você está depositando a fé em algo que não é de Deus. E logo, é o que eu vejo quando eu vou falar de Jesus para alguns, eles não aceitam, porque foram roubados, foram enganados, as suas fés foram roubadas. Por isso que a Bíblia diz que vai chegar agora o período que muitos vão largar a sua fé, porque já não vão crer mais nesses aí. E é difícil para nós ensinarmos algo para esses que estão feridos, já não querem mais, já não acreditam mais e acham que todos são iguais. E quando você vai perguntar algo pro pastor, irmãos, isso é tática que eu faço. E você ainda tá pensando lá na coroa de espinho. Eu sei que você tá aí, eu tô deixando para que você tenha essa visão, porque eu ainda não falei da coroa. Eu não esqueci, eu estou te levando, eu estou te trazendo para que você entenda. E você tá aí, mas ele falou, entrou no assunto e não falou da coroa. Calma. Então, ele veio pra matar, roubar e destruir. Ele tá destruindo os casamentos, porque a pessoa vai na igreja e aquelas campanha, até que os casais começam a discutir. Isso não tá certo, isso tá errado. Mas o que a Bíblia diz? Você já parou pra ler? Você já terminou um culto no domingo e o pastor pregou, você chegou em casa pra ler a história? Porque se você ler aqui João 1:1, todinho, você vai entender que Deus está falando dos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Porque agora está levantando uma gama de falsos mestres de Satanás para te ensinar errado. E você tá aí. Então, quando você perceber, você já está afundado há muito tempo e para sair disso vai ser difícil. É difícil, irmão, nós ganharmos agora as pessoas de 40 anos para trás, que tá com aquela mentalidade daquela velha igreja. Vamos voltar ao princípio da igreja primitiva. Você nunca leu Atos, você não tem ideia do que é a igreja primitiva. Você não tem ideia o que é Pedro perseguindo Paulo. Jesus ainda disse para Pedro, Pedro, tu vai ficar na cama, rapaz. Tu vai usar fralda. Porque ele ia perseguir Paulo. Ele não quis que Paulo entrasse no ministério. Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo não estava no meio dos discípulos, mas Paulo teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo. É o que eles fazem conosco. Não nos deixam entrar no ministério, não quer que façamos parte do ministério, porque o ministério é deles. Aí você vai ver lá em Atos, não vou falar capítulo, eu quero que você leia Atos todos para você entender. Você tem que ler a Bíblia, rapaz. Você tem que entender. Você não tem que deixar somente o pastor, o presbítero, aqueles falsos que estão ali, ler a Bíblia e trazer qualquer gororoba para você comer. Você tá dormindo. Você tem que saber, você tem que ser bereano. Paulo, quando lia a Bíblia, até o povo entendia. O povo, epa, vamos ver, era Paulo, hein? E ele estava aqui. Não, certamente, tá nas escrituras. Sim, senhor. Hoje não, qualquer bocoió aí, faz um curso na internet, dá 25 de março, e eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou isso. Você não é nada, rapaz. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Mas a única coisa que nós temos que ter é a palavra de Deus na nossa alma. Como Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Acabou. Tá vendo aí? Então, Davi é mentiroso? Mas Davi pecou, mas daquele pecado dele com aquela mulher para frente, não tem mais. E daquele pecado, daquela mulher que ele viu banhando e ele pega ela, manda matar o marido dela na guerra, dali pra frente, acabou
o ministério de Davi. Porque a prostituição, pega isso, a prostituição, o pecado de adultério faz com que Deus rejeite o teu ministério. Nunca mais se levantará. Nunca mais. Pode olhar aí os que caíram em adultério. Estão aí, ó, rodando, caem em adultério. Rodando, caem em adultério. E são muitos nomes conhecidos na nossa nação. Muitos. Muitos. Então, vamos finalizar? Por que a coroa de espinho? Ah, mas Jesus era porque era dos judeus, era não sei o que, veio para os seus. Existe uma lei. Livro de Crônicas fala muitas coisas maravilhosas ao respeito nosso. Então, perdão. Então, existia uma lei. E essa lei dizia que o rei perdedor, olha aí, o rei perdedor, vou até abrir Gênesis aqui, que eu quero te dar uma referência, senão você não vai entender isso aqui, porque às vezes a gente fala com cabeça de Big Brother, né? As pessoas estão dormindo. TikTok, elas não compreendem isso aqui, não. Elas dão sono. Tem gente que até dorme na igreja. Às vezes quando eu tô ministrando, alguns mexem até no celular. Esses dias eu tava até mexendo. Eles não dão importância para as coisas de Deus. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, glória a Deus. Aí, ó. Aleluia. Deus tá na casa, irmãos. Deus tá na casa. Então vamos lá. Os espinhos, a coroa de espinho na cabeça de Jesus representa o quê? A Bíblia diz que existia uma lei, e o livro de Crônicas vai falar um pouco também disso, que o rei perdedor tinha que coroar o rei vencedor. Logo, o que Satanás tinha para coroar Jesus? Vamos ler. Gênesis 3:18. Os espinhos e os abrolhos te produzirá, e comerás ervas do campo. Esses espinhos e abrolhos foi o reino de Satanás quando Adão e Eva caem. A Bíblia diz que os espinhos e os abrolhos apareceram na terra. Tá entendendo? Então, como Adão se vendeu a Satanás, a Bíblia diz que ele se vendeu, ele deu tudo o que foi dado. Por isso que Jesus foi levado no apento, Satanás fala com ele, tudo isso que foi me dado. Foi ou não foi? Não tá escrito ou não tá? Se prostrar perante mim, te darei. É ou não é? Por causa dos espinhos e os abrolhos. Agora, todavia, Crônicas vai falar que o rei perdedor tem que coroar o rei vencedor. E o que é do reino de Satanás, tipologicamente, mostrando e lendo Gênesis 3:18, os espinhos e os abrolhos, era o reino de Satanás, que foi dado para ele através de Adão pela queda. Então, logo agora, ele tem que coroar Jesus. E isso ele usa os soldados romanos. Senta aqui, pega o cedro, porque ele regirá as nações com vara de ferro, porque isso vai acontecer no milênio. As nações vão ter que vir para Jerusalém, porque a árvore da vida que aqui em Gênesis foi tirada e levada para Nova Jerusalém, ela vai ser colocada novamente na terra. As nações terá que vir. Você que está aí brincando de ser crente, de prostituto, de falso profeta, você vai ficar e você vai ter que comprar da folha da árvore da vida para fazer chá, para sobreviver. Ah, nunca ouviu isso? Claro, seu pastor não lê Bíblia. Ele não estuda. Como é que você quer aprender alguma coisa? A Bíblia diz que as ovelhas é conforme o teu pastor. Ela escuta a voz do seu pastor. E aí? Que voz que você está ouvindo? Porque existe 3 altares. O do homem, o de Abraão e o de Deus. Ou seja, desculpa. 3 altares. O do homem, de Satanás e de Deus. 3 altares. Do homem, de Satanás e de Deus. Qual é esse altar que você está ouvindo? Eu sempre digo, irmão, fica perto da onde está mais próximo da Bíblia. Não é o cara pegar aqui e ler a Bíblia
e trazer uma mensagem de autoajuda, de massagear o seu ego. Como é isso que eu estou dizendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. O cara lê aqui, ou então ele vai ler isso tudo aqui. Depois que ele lê isso tudo aqui, irmão, ele vai fechar a Bíblia. E ele vai começar a falar de muitas outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Sai fora disso. Sai fora disso, sabe por quê? Vou te dar um exemplo, mais exemplo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se é no princípio criou Deus os céus e a terra, então Deus criou céus, começou de cima. Onde eu tenho referência da criação do céu? Provérbios e Salmos vai dizer. Provérbios. Antes que o mundo fosse mundo, eu existia, estava no seu mundo habitar, que era Cristo, junto com os filhos dos homens. Uai, que os homens era esse? Que filho dos homens era esse? Está lá em Provérbios. Eu tenho essas aulas aí no canal Antropologia. Entra lá para você ver. Essas aulas são poderosas. E vai falar como que Deus nos criou, como que foi criado o corpo de Cristo. E como a terra foi criada. É isso que eu estou dizendo, irmãos. É estudar a Bíblia para pregar a Bíblia para o povo e não falar uma palavra de autoajuda, parece Pablo Marçal falando da Bíblia. E aí? Nós estamos caminhando para onde? O arrebatamento está mais próximo. A grande tribulação está mais próxima. A igreja não passa pela grande tribulação, mas pelo princípio das dores. Vai morrer muita gente em 2025 agora. O Covid não foi nada. O Covid não foi nada. Isso é só um teste. Essas vacinas, elas querem trocar o DNA nosso, porque nós temos o DNA de Cristo nas nossas veias. Meu Deus, é difícil você não colocar isso na cabeça. Essa mentalidade, a Bíblia diz que depois da queda, o homem tem mente de peixe. Por isso que você dá o celular pro seu filho fica aqui, ó, mente de peixe. Você não tem nada para oferecer pro seu filho. Você não sabe Bíblia para ensinar pro seu filho. Chega na igreja, aquele monte de criança no celular. Eles não têm nada para oferecer. O pai, o homem, que diz que é homem, que é o sacerdote da casa, não sabe nada da Bíblia. Não tem entendimento das coisas de Deus. Mas ninguém vai falar isso. Ninguém vai te confrontar. Eles querem que você permaneça no seu pecado. O importante é seu dízimo. O importante é você vir na igreja, mais nada. Acabou. Ninguém está preocupado, não tem mais cruz, não tem mais arrependimento, não tem mais se converta, não tem mais. Para quê? Besteira. Tá todo mundo de boa. Vamos incomodar com o povo para quê? Mas tá chegando o tempo. Tá chegando o tempo que você vai ver. E a Bíblia me ensina em Apocalipse que os demônios vão ser soltos na terra. Escute isso. Escute isso em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que os demônios vão ser soltos. A Bíblia diz lá em Gênesis, lá em Salmos 22, se eu não estiver enganado. Deixa eu abrir aqui para você. Meu Deus. Meu Deus. É muita coisa, irmãos. Não dá para falar tudo. Tem que ter aula. Isso aqui são muitos anos de estudo. A Bíblia, quando diz em Salmos, muita profecia, ato profético de Davi, não era para Davi. Era como Deus te desse uma revelação para Davi. Davi estava lá no monte, lá cuidando das suas ovelhas. E o Espírito Santo se envolvia com Davi. E Davi era tomado por uma glória. E Davi começava a compor salmos. E Davi sendo usado pelo Espírito Santo para nos revelar o que aconteceu com Cristo lá na cruz. Veja bem, Salmo 22. Olha a importância de você ter conhecimento. Sobre os teus braços fui entregue antes de nascer. Tu é o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe. Quem era a mãe de Davi? Quem era a mãe de Davi? Então o Espírito Santo tomou aqui Salmo 22, 16. Porque os cães me rodearam. A assembleia do mal, feitores, estavam ao meu redor.
Transpassaram a minha alma. As minhas mãos e pés. Cristo na cruz, tá vendo aí? Cristo na cruz, é porque tem um outro texto que Salmos vai dizer que transpassaram a alma de Cristo pela espada que estava no Éden. Quando Adão e Eva foram tirados, a espada do Éden transpassou. Deixa eu ver aqui. É mais pra frente. Aleluia. Então vamos lá. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, enquanto eles me encaram com desprezo. Sabe o que Jesus está dizendo? Esses cães, a assembleia do mal, são demônios. Quando Cristo estava na cruz, pregado no madeiro, os olhos da alma de Cristo foram abertos. A Bíblia diz, como Paulo ressuscitou Eutico, a Bíblia diz que 5 minutos a alma fica do lado do corpo. Aleluia. E os olhos da alma são abertos antes da pessoa morrer, 5 minutos antes. Os olhos da alma são fechados porque você não consegue ver o mundo espiritual. Mas aqui, Cristo estava vendo os demônios rodeado ele na cruz. Olha o que aconteceu. Vê se não é Cristo ou não é, irmãos. Aleluia. 22:18. Repartiram os meus vestidos entre si. Ninguém viu fazendo isso com Davi. Acorda. Sobre a minha túnica lançaram sorte. Lembra? Rasgaram 4 pedaços e uma túnica não rasgaram. Um soldado ficou com ela inteira. Aleluia. Mas tu, ó Senhor Jeová. Aleluia. Mas tu, ó Senhor Jeová, não se distancie de mim. Ó fortaleza minha, apressa-te em me ajudar-me. Livra minha alma da espada e do poder do cão, a minha alma ou a minha vida. Tá vendo? A espada do Éden. Então, o Espírito Santo tomava Davi. São salmos messiânicos, são salmos proféticos. Há muita coisa a estudar sobre isso e ninguém fala nada, ninguém tá nem aí. Salva-me da goela do leão. Olha aí, do poder e dos chifres, dos búfalos. Tudo isso são demônios que estão aqui rodeando Cristo na cruz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. 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 E aí? Nós estamos brincando de ser crente ou não estamos? Nós estamos brincando de ser pastor ou não estamos? Isso aqui nunca foi falado. Há muito segredo na crucificação de Jesus. Há muita coisa a ser dita. Eu ministrei uma vez numa igreja lá na minha cidade. O pastor fez reunião para saber se o que eu tinha falado existia na Bíblia. Porque ele mesmo nem sabia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E nós estamos caminhando, Vamos empurrando isso com a barriga. Seja o que Deus quiser. Meu Deus. Entendeu o porquê da coroa de espinho? Da capa, do cedro? Isso tudo vai acontecer, irmãos, logo após da igreja ser arrebatada. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não manifesta. É só o espírito dele que está sendo preparado às nações. Guerras. Vai vir uma guerra aí, irmão de Deus. Nós estamos brincando. Estamos brigando pelo poder. Ministérios brigando com convenções por poderes. E vamos caminhando. Seja o que Deus quiser. E ninguém fala nada. Tá todo mundo corrompido, todo mundo vendido. As nações, exército, tudo vendido pelo sistema global.
As igrejas, tudo vendida. Os pastores sem autoridade, não fala nada, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Seus filhos em prostituição, os jovens, e vambora. Vambora. Deus guarde a nossa vida, irmãos. Ore por mim, ore pela minha casa. Isso aqui, tá falando isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é real. Isso aqui é real. Tá chegando um tempo que no Brasil vão ser perseguidos, estão fechando as igrejas no Brasil. E nós estamos calados. Agora vai começar essa manifestação de 12 dias para 12 bênçãos. Heresia. Você vai se lascar nesses 12 meses aí, sem conhecimento bíblico. Vai. Continua. Continua. Deus guarde a nossa vida em nome de Jesus. Porque a coisa tá apertando. Deus guarde a nossa